Povo na TV, edição de sábado, abençoando você que está em casa, desejando tudo de bom, tudo de paz, tudo de luz, de prosperidade nesse sábado. O sábado que se inicia pelo menos a parte da tarde. Uma boa tarde para você, bom almoço, você que me acompanha, tá? A gente está aqui com uma obrigação de trazer as últimas informações das últimas horas, que repercutem nas últimas horas no mundo policial, no mundo que percorre a nossa vida, a novela da nossa vida, novela da vida real, tá? 12 horas e 48 minutos, 12h48 agora, que repercutiu ontem, né, desde as primeiras horas da tarde da manhã de ontem, sexta-feira, foi aquela barbárie, ou seja, aquela tragédia lá na parte sul, região sul aqui de João Pessoa, lá no bairro das Indústrias, tá? E a gente registra que vão ser sepultadas hoje as 3 vítimas dessa tragédia familiar que aconteceu ontem na região sul, como eu falei, lá no bairro das Indústrias, onde, inconformado com o término do relacionamento, o empresário tirou a vida da ex-companheira, ex-companheira, enteada, e em seguida retirou a própria vida, tá? O velório do empresário, ou seja, do Amauri Barbosa em questão, está acontecendo em um cemitério particular no bairro do José Américo, onde o nosso Everton Correia traz para a gente essa informação. As homenagens a Mauri, né, a família segue fazendo. Estão sendo realizadas, inclusive, no bairro José Américo, aqui em João Pessoa, em um cemitério particular, onde acontece o velório. Algumas pessoas da família já vieram, é um clima de comoção, por mais que antes da morte tenha um crime nessa cena, né? Muitas pessoas, claro, tinham um apreço muito grande por ele, era uma pessoa muito querida. Inclusive, essa parte aí não muda o passado dele, né? Que era uma pessoa muito querida, como a Lúcia está fazendo aqui pra gente. A Lúcia é prima dele, vai conversar, dar uma palavrinha com a gente agora sobre essa situação. Lúcia, como vocês ficaram sabendo primeiro? Eu fiquei sabendo através do celular, do Instagram, que tinha acontecido esse fato pela manhã, né, dele ter matado a esposa e matado a enteada. Foi assim que eu fiquei sabendo. E aquilo me deixou muito triste, porque eu não sabia como se procedia o relacionamento dele. Mas o que eu sei dizer é que ele é uma pessoa muito querida, muito boa, foi um rapaz muito sofrido para ele chegar onde ele chegou. E ainda não estou acreditando que ele passou para fazer isso e se matou, né? A família ainda não está acreditando. E o que eu quero dizer é que Jesus, ele sabe de tudo, ele é o dono de tudo, ele está no comando de tudo, e ele quem viu tudo, né? E só ele que pode julgar, né? O que aconteceu. Estamos muito tristes e eu estou sem palavra desde a hora que aconteceu. Não dormi, mas Jesus, ele sabe de tudo. O enterro está previsto para acontecer aqui mesmo, nesse mesmo cemitério, porque às vezes acontece em fazer em outros ambientes? Não, é aqui mesmo, de 1h da tarde. Vai ser de 1h. Então, que pegou a família toda assim, de maneira inesperada mesmo, né? Repercutiu na Paraíba toda, né? Até no país, como a gente pode perceber, foi uma tragédia. Ninguém imaginava isso, ele não dava reflexo de que isso poderia acontecer, de que pelo menos ali existia um histórico de discussões com a esposa. Não, isso aí eu não sei, né? Porque eu sou prima dele, mas a gente vivia um pouco distante, né? Por causa do trabalho dele, ele era uma pessoa muito comprometida. E a gente ficava sabendo assim do sucesso dele através de celular. E a gente não sabia, não tinha como ele... Eu não acredito até que ele fez isso, porque ele era uma pessoa calma, ele era uma pessoa na dele, ele era uma pessoa prestativa, ajudador, né? Então é inacreditável, é inacreditável. Eu ainda não estou acreditando. Nunca imaginaria, né? Não, de jeito nenhum. Obrigado por conversar com a gente, como ela mesma ressaltou. À 1h da tarde será a última homenagem, no caso o enterro aqui mesmo, nesse cemitério particular. A gente precisa destacar também, dentro desse mesmo caso, os áudios que se espalharam pelas redes sociais. Muitas pessoas se surpreenderam como foi que esse crime aconteceu logo após os tiros que foram ouvidos na casa do casal, também na casa onde vivia a filha, a Joana. Logo depois, pouco depois das 10 da manhã,
A polícia também recebeu a informação de uma pessoa que estava morta dentro de um hotel depois de um disparo, e foi quando o corpo dele foi encontrado. Só que antes do corpo ser encontrado, áudios se espalharam. Nesses áudios, ele fala acusações, né, contra a esposa, né, a esposa também contra a Joana, e também relata um pedido de desculpas a pessoas conhecidas. O áudio parece ser íntimo, inclusive. No áudio ele pede desculpas a um amigo, agradece pelo apoio que sempre teve e relata situações de dificuldades que foram vividas dentro desse relacionamento. Segundo ele, como ele mesmo aborda nos áudios, depois do casamento oficializado, né, eles viviam antes do casamento oficial, depois do casamento oficial ele começou a se desentender com ela, né, com a mãe da Joana, no caso que morte também foi registrada ontem. A gente vai seguir aqui, ainda existem alguns amigos, algumas pessoas que vão chegando. Aqui existe um grupo que segue fazendo homenagens nesse cemitério que fica na zona sul da cidade, um cemitério particular que também funciona como lugar para velório. Na capela existem algumas pessoas agora fazendo as homenagens a ele, algumas das filhas já chegaram e esse é um momento, claro, obviamente, de muita tristeza. Agora eu volto com você no estúdio. Obrigado, Everton Corrêa. Você vê aí que são as duas partes da família que sofrem, né? Que padece, que pena, né? Diante dessa situação. E eu vou repetir para vocês aqui, eu tenho pura obrigação em repetir para você o que eu disse ontem, por volta desse horário aqui, comentando sobre esse caso, tá? Quantos relacionamentos, quantas pessoas de relacionamento que estão conturbados, finalizando e estão assistindo essa cena aqui agora, tá? Relacionamento se vai, tá? Relacionamento terminou, cada um vai para um lado, tem que ser dessa forma. Até porque, olha, as duas famílias padecendo, sofrendo aí, diante de uma situação que a gente nunca gostaria de mostrar na televisão. E a beira batendo na porta aí 6 dias da noite de Natal. Como é que vai ser essa família aqui? Tá? Existem histórias que vêm, que acontecem para que a gente olhe e se espelhe. Meu irmão, se você está num relacionamento conturbado, senta, conversa, separa. E aí, como é que ficam os filhos depois de um término de relacionamento? Existe ex-relacionamento, não existe ex-filho. Se referindo aos áudios em questão aí que o Everton Corrêa, eu até recebi, tá? No momento de, eu vou chamar de loucura, de momento de terror, no momento em que estava ele só, talvez a ficha caindo depois do ocorrido, da tragédia, da barbárie, do que aconteceu. A vítima também, o Amaury, que se tornou vítima da situação também aí, em questão, não vou entrar no mérito, nem A nem B. Ele enviou um áudio de desabafo, de despedida e eu quero que você acompanhe comigo. Tem pra mim aí 12h56 agora, 12h56, vai. Você não tem noção de que é um homem sofrer. Cuidei de Jussiara, da filha dela como se fosse 2 bebês. Eu não tinha pra onde ir, não tinha forças. Ela mandava eu sair de casa quase todo dia. Ela e a filha dela dizia assim, a que eu cuidei, que paguei colégio. Vá-se embora, ela não gosta mais do senhor. Fui fraco, não teve como continuar nessa vida, entendesse? Ainda vivi muito pelos meus filhos, que é um grande amor. E assim, eu só quero pedir desculpa a você, viu? Só um abraço. Volta pra mim aqui, tá? Momento de loucura, que esse momento de loucura, que um minuto de loucura que transforma, que a vida em tragédia, não chegue na tua casa. Daqui a pouco eu volto a falar desse assunto, deixa eu vir pra cá, deixa eu dar uma quebrada nesse clima aqui, deixa eu vir pra cá aqui, ó, 12h57